Obrigado, pessoal. Eu ia me apresentar, isso aqui já me tocou, não sabia nem que tinha isso aqui. Obrigado pelo prestígio. Cadê o Flávio? Obrigado aí, Flávio. Pô, obrigado aí pelo convite, viu? Para a gente é um privilégio estar aqui, falar um pouquinho com vocês sobre mobilidade. Eu estava acompanhando algumas das apresentações, assim, vários conceitos e coisas que a gente vai ver aqui foram abordados, né, por colegas, pessoas de outras empresas e tal. Então a ideia aqui não é reinventar a roda aqui, talvez apresentar coisas que, pô, vocês falam, cara, esse negócio aqui faz total diferença, mas é um pouco da experiência da Alelo e da Veloy com relação a dados que a gente tem capturado, tanto de empresas contratantes quanto de usuários. Só para vocês terem uma ideia, né, a Alelo, para quem não sabe, é a empresa líder, né, na categoria de benefícios no Brasil. A gente tem atuado muito forte na gestão de despesas corporativas também. Atendemos 100 mil empresas, né, 8 milhões de colaboradores que usam os nossos produtos todos os dias, né, e aí 500 mil de estabelecimentos comerciais que aceitam os nossos produtos. Tá? Então, a gente tem muita massa de dado, é basicamente isso que a gente vai ver aqui. Então, aqui o contexto é o ambiente de trabalho, o que as pessoas têm falado com relação à mobilidade. Mobilidade é, sim, a principal questão, né, em termos de preocupação das empresas contratantes e do profissional DRH. Então, acho que essa é a primeira constatação. Não somente do ponto de vista de redução de despesa corporativa, mas principalmente do ponto de vista de retenção e atração de talentos. Tá? Mais do que nunca, isso é um motivador de pessoas, é um indicador de atração de talentos. Esse aqui, não sei se dá para vocês verem, mas é o ambiente da Alelo. Há cerca de 6 anos a gente fez a mudança de ambientação da companhia, muito mais inclusiva, muito mais aberta, né? O espaço é um espaço diferenciado. Até outro dia a gente estava falando entre a gente que a gente precisava mudar esse negócio de novo. Então, a cada 2 anos a gente tem que mudar, porque esse negócio fica velho muito precocemente. Aqui, coisas que já conversando com esses interlocutores, a gente já percebe muito forte. Então, é uma mudança do presencial para o remoto, isso muito forte, em tudo. Né? Isso vai impactar em todos os ambientes da empresa, em todas as relações. Né? A interação remota ela é presente no dia de hoje. Hierarquia versus colaboração, então o modelo comando e controle, né, para um modelo muito mais colaborativo, inclusive como é que as pessoas se comportam, se colocam fisicamente dentro da estrutura física das companhias. A parte controle com muito mais autonomia e liberdade, essa palavra aqui é a palavra-chave. Né? Se as empresas não derem liberdade ou não estão dando liberdade para os seus colaboradores, elas com certeza estão perdendo. E aí a mobilidade entra muito forte nessa questão. Eu não estou falando só mobilidade, não, do ir e vir para o trabalho. Estou falando de mobilidade de uma maneira geral no senso de liberdade. E aqui, muito, a gente tem visto, a gente pega respostas com relação à mudança de comportamento de e-mail para a parte de mensageria instantânea, não só o WhatsApp, mas esses outros aplicativos, a parte de vídeo, a parte de interação. É muito forte isso. Eu mesmo uso e-mail. Se você não quer falar comigo, você me manda um e-mail, né? Porque é impossível, ficou velho, ficou uma ferramenta bastante arcaica. Em relação à evolução das questões de mobilidade, o que a gente tem percebido, e aqui eu queria chamar a atenção para o primeiro grupo e para o último grupo, talvez aqui a parte de transformação da matriz de combustível, né, para a eletricidade, é uma coisa que a gente tem acompanhado, mas não está muito hoje latente no dia a dia das companhias. A parte de autônomo versus motorista também é uma tendência muito forte, mas a gente também não vê dado muito relevante hoje em relação à pesquisa. Mas o primeiro, propriedade versus uso, muito forte, muito forte. As pessoas estão cada vez menos dispostas a terem propriedade sobre coisas. Isso não vale só para carro, vale para todas as coisas. Ambientes compartilhados, veículos compartilhados, compartilhamento da informação, o valor da informação está muito mais no compartilhado do que na retenção propriamente dita. E o último item é monomodal para multimodal. A gente vai falar um pouquinho aqui também das iniciativas da Alelo e da Veloy, o que a gente está fazendo para alterar esse cenário. Mas liberdade e multimodal, ela se combina totalmente.
porque você dá liberdade para que as pessoas escolham a sua maneira de se transportar, é fundamental nos dias de hoje. A gente tem feito iniciativas bastante fortes nesse sentido. Aqui falando um pouco da pesquisa, né, a gente escutou bastante gente, mas a primeira pesquisa foi muito para a gente entender as relações do trabalho e da mobilidade, e a segunda a gente focou um pouco como é que está a cabeça do jovem, o que ele está pensando em relação a isso. Né? Então, você tem mais de 5.000 pessoas entrevistadas que deram subsídio para a gente dividir algumas informações aqui interessantes com vocês. A primeira, que diz relação à relação de trabalho, é a entrada muito forte da bicicleta. Né? E a gente vê que talvez isso tenha acontecido, porque a bicicleta é uma das coisas que mudou bastante a rotina das cidades. Né? A introdução desse modal da bicicleta, o interesse das pessoas é pela bicicleta. E aqui o interessante, eu não estou olhando nem a parte amarela dos 68%, queria olhar aqui e chamar a atenção para quase 1/3 dos entrevistados, já mostram algum interesse, né, já se sentem estimulados, né, a carona, né, a conceder carona. Boa parte das empresas já se sentem estimuladas, não dão, né, o desconto do Vale Transporte no salário, já apresentam a possibilidade do colaborador ir de bicicleta e já tem alguma infraestrutura para que as pessoas consigam se dirigir para o trabalho de bicicleta. Dos 68%, quase 70% que não fazem nenhum estímulo, não é porque não fazem e nunca farão. Desses 68%, metade já pensam em fazer algum tipo de estímulo. Tá? Isso é super importante aqui a gente frisar. Do outro lado, a questão dos jovens e da mobilidade, metade dessas pessoas já pensam em outro modal que não o carro. Eles já não querem o carro, já não querem dirigir, já não querem possuir o carro, não se interessam por esse tipo de coisa e querem algum outro transporte alternativo. Os 65%, eles já vislumbram, isso é meio óbvio, mas já vislumbram que vai ter muito mais modais, muito mais possibilidades de transporte aí nos próximos 10 anos. E aqui o dado interessante, que 65% já usam carona, já dão carona, com frequência. Né? Então, acho que isso vale a pena a gente ter na cabeça. Aqui, acho que um dado interessante, e aí é meio que também como é que é a relação da distância, né, em relação ao tempo gasto. Então, sim, as pessoas demoram para chegar no trabalho, né, demoram. E os trabalhos, eles ficam a uma distância considerável. Você pegar ali 40% numa distância maior do que 20 quilômetros, e os mesmos 40% em média, né, demorando mais do que 40 minutos para chegar no trabalho. Isso é super importante a gente perceber, porque isso é subsídio, né, material para as empresas de mídia, as empresas que precisam se comunicar com essas pessoas, entenderem que esse é um horário fértil, por um lado, né, e inútil, por outro. A gente vai ver como é que as pessoas estão se relacionando com isso. Então, aqui, o que está dizendo é o seguinte, não tem jeito, tem pico de trânsito. Então, as pessoas fogem do trânsito. Para fugir do trânsito, ficam além do horário no trabalho, ou seja, continuam trabalhando, que de certa forma é bom. Né? Quase 20% ali fazem algum tipo de atividade física, que também é bom, né? Para dar uma postergada. Fazem algum curso, então formação educacional, complementação, também é um negócio interessante de ver que as pessoas estão se movendo, né? E gastam dinheiro. Também é outro indicador interessante. Assim, as pessoas fogem dos picos, né, fogem dos picos de horário, fogem do trânsito. E aí 44% simplesmente encaram o trânsito ou não fazem nada. Né? Mas aí basicamente encaram o trânsito. E aí tem um tempo que ele é um tempo inerte, mas ele pode ser aproveitado por fornecedores de mídia, por empresas de uma maneira geral. Acho que esse é um dado legal. Aqui, só título de curiosidade, também assim, é multimídia esse trajeto, né? Então, a maioria das pessoas ouve música, né? Redes sociais muito forte, conversa com amigos, até no telefone ou em aplicativos, mídias sociais, lê notícia, livro, revista, simplesmente não faz nada, pensa na vida,
que também é bom, né, ou joga no celular. Isso tanto faz, está no carro, está no trem, está no ônibus, né, mas existe ali uma relação importante para a gente observar. O horário flexível, esse também eu queria olhar o lado cheio do copo, né? Ao invés de lá os quase 70% que não permitem o horário flexível, 1/3 das empresas já permite o horário flexível. Então esse é um negócio legal, é uma tendência super importante. Mas não quer dizer que os 70% que não permite, não querem permitir. Então a gente captou dados desses respondentes, metade dessas pessoas pretendem. Isso que eu acho que é um negócio legal, né? Então, metade disso aí ainda pretende. Então, você tem um universo bastante fértil para que as pessoas consigam ter o horário flexível. E, de novo, quando a gente está falando de horário flexível, nós estamos falando de um negócio crucial para manter e atrair talento. As pessoas se sentem mais aptas, atraídas a trabalhar em empresas que têm horário flexível. Eu pego pela Alelo, a gente vai falar um pouco sobre o caso aqui, 2 dias por semana, 40% da base da empresa fica em casa necessariamente, né? E aí você tem uma mexida muito forte na questão da produtividade, isso faz total diferença no ambiente de trabalho, no resultado. Dado curioso, né, aqui, estamos falando que 60% das pessoas, não só jovens, mas a maioria jovem, mudaria de trabalho, ganhando menos para está mais próximo do local de trabalho. Então, conveniência é tudo. Isso traz para a gente uma mensagem que também é uma tendência importante, de entender que o jovem que está entrando, e até o não tão jovem, mas esse cara afluente que está efervescente no mercado de trabalho, ele não está disposto a abrir mão do prazer hoje para ter prazer depois. Isso faz diferença total, né? Não existe mais esse negócio. Eu faço parte de uma geração que estava disposta a ir em qualquer lugar. Não importa, sair da faculdade, eu ia para qualquer lugar. Eu ia ganhando qualquer coisa, mas assim, eu queria ir trabalhar. Então eu fazia um pouco de sacrifício, podia não ser a coisa que eu mais gostasse, mas eu tinha aquele sacrifício porque depois eu ia ter um pouco de prazer na frente. Quem vem agora, quem está comandando as empresas, não tem saco para fazer isso, não tem nenhuma aptidão para fazer isso. Isso é importante como objeto de marketing, de uma maneira geral. As pessoas não estão dispostas a fazer essa troca, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Algumas coisas que a Alelo tem feito, tá? O tempo é curto. A primeira delas é o Anywhere Office, a gente chamou de Anywhere Office, eu vi aqui algumas apresentações também, tem o conceito já chamado assim de Anywhere Office, mas é exatamente isso, as pessoas poderem ficar em casa 2 dias por semana para exercer seu trabalho. Aqui, como eu falei, 40% do time da Alelo já tem, né, essa possibilidade. A gente está rodando esse programa há 9 semanas, né, há 9 meses, são 38 semanas, e aí mais de 12 mil deslocamentos evitados. Isso aqui é um dado, né, só a título de curiosidade, mas assim, a produtividade que a gente tem visto, que eu tenho visto na minha equipe, é fantástica. O que vem a reboque disso? Algumas coisas. Primeiro, do lado das empresas, elas têm que garantir uma infraestrutura mínima para que aquele colaborador tenha, né, as ferramentas necessárias para conseguir exercer seu trabalho. Do outro lado, uma coisa curiosa, mas super relevante. A cultura da empresa tem que colaborar. E o que eu estou chamando de cultura é o respeito que a hierarquia tem que ter para abraçar esse negócio e comprar, porque senão é só no papel, não adianta nada. Exemplo, e a gente viveu isso no começo. Está aqui os 2 colegas meus, aqui, o Márcio, o Júlio. Né, foi duro, por quê? Porque o sujeito atendia o telefone, o cara estava em casa, latia o cachorro, ou o filho chorava, e o cara falou, pô, esse cara está dentro de casa, meu, pô. Era um negócio que criava algum tipo de preconceito. E a gente foi vencendo essas etapas e foi introjetando a cultura na companhia, de entender também que é necessário ter o respeito para que a coisa flua. O cara tem que se sentir absolutamente à vontade em casa e que ele está, sim, no local de trabalho dele. Por outro lado, o colaborador também tem que manter uma infraestrutura em casa
para garantir que aquele é o local de trabalho dele. Principalmente quem tem filhos, a coisa é complicada. Mas para garantir que aquele é o espaço. Muitas vezes a gente observa até as pessoas se trocam, se vestem como se fossem para o escritório, mas estão em casa, né? Mas isso é um negócio legal. E a gente também tem muito dado desse case aí. Depois aqui da apresentação, eu posso compartilhar tanto dados da pesquisa, quanto mais pormenores dessas iniciativas que estão sendo feitas na Alelo. Recrutamento online também, a gente usa essa prática desde 2014, mais de 650 entrevistas a gente faz por ano nos meios digitais, tem sido muito legal. Às vezes, um colaborador não se solta tanto na entrevista, mas se solta nos chats ou nas redes sociais, é super legal, tem tido um resultado muito positivo. Uma terceira iniciativa, aí dentro da nossa seara aqui, é o carro compartilhado, isso muito legal em termos de gestão de mobilidade corporativa. Aqui um grande problema é tirar, vamos dizer assim, o entulho de ferro parado no mundo. E como é que a gente contribui para isso? Porque, na verdade, o que nós estamos falando é isso, né? É ociosidade. Idle, como dizem os americanos, é ociosidade. As pessoas têm que colocar mais gente em menos veículos e colocar uma estrutura mais multimodal. Isso que a gente, como gestor, tem a obrigação de levar para dentro das companhias. Então, a gente fez um piloto ali com início em março do ano passado, né? Muita adesão, né? 52 mil quilômetros rodados com apenas 2 carros. A gente começou com apenas 2 carros, a gente aumentou isso bastante dentro da Alelo desse piloto. E assim, 40% de redução de custo. E não só isso, né? É uma cultura do compartilhamento instalado na companhia. Hoje a gente a gente empacotou isso, a gente tem os parceiros, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem o nosso próprio produto, tem os parceiros que a gente trabalha, mas a gente colocou isso não só na cultura da companhia, mas como no nosso portfólio de produtos em mobilidade. Aqui um parênteses, a Alelo tem investido muito pesado na vertical de mobilidade, está aí a Veloy, né, recentemente lançada, que é a nossa empresa de meio de pagamento, pedagiamento eletrônico e estacionamentos, faz parte dessa estratégia, nessa vertical de mobilidade, e a gente acha que esse daí é um caminho muito forte. Aqui, uma plataforma de carona, isso também tem sido, tem atraído muito as companhias, né? Como é que a gente estimula as pessoas que moram próximas a dar carona umas para as outras? Eu vim de carona, né? Ontem eu estava ali com o meu colega ali, eu vim de carona para cá. A gente usa muito esse negócio, é tudo via aplicativo, é muito fácil de fazer, é uma coisa relativamente simples das empresas implantarem e que a gente tem tido bastante sucesso, né? Dos 400 colaboradores elegíveis que a gente teve aí, 359 são usuários do nosso programa, né? 2.163 caronas em um ano, né? É bastante coisa, né? Se eu colocar em termos mensais, não é muito significativo, mas já é bastante coisa, mexe muito na cultura da empresa. E aí eu queria chamar a atenção, tem várias coisas aqui de título de curiosidades, eu não vou ler tudo, mas eu queria chamar a atenção para as duas coisas ali no final, né? Horas de networking, isso é super importante, né? Estava contando para vocês, ontem eu vim de carona, eu adiantei um monte de assunto que eu tinha com esse colega meu, que a gente tem dificuldade hoje nas empresas, né, de encontrar as pessoas, muita reunião, muita coisa. Então, dar carona é um negócio legal. Saber da vida do outro, trocar informação, até às vezes até fechar algum projeto, alguma coisa que faça sentido. E aqui é um negócio que já tem sido prática dentro das empresas. A gente tem lá, dentro do grupo Elopar, a Livelo, né, faz parte do mesmo grupo que a Alelo, que a Veloy. As empresas já estão dando incentivos para os colaboradores que dão carona, e a nossa plataforma permite isso. Isso é o mais legal. Então, a empresa reconhece que um colaborador que dá carona, que compartilha de uma maneira geral, é um colaborador mais valioso, ele merece ser bonificado. Isso é uma coisa legal. Aqui, como eu falei para vocês, a gente já está trabalhando com uma solução multimodal, né, multimodal para a mobilidade. Isso tem bastante a ver com a reforma trabalhista. Para quem não sabe, a reforma trabalhista ela traz um elemento muito inovador,
E ela diz basicamente em 2 artigos que valores dados a título, né, de auxílio, ajuda de custo, elas não se incidem os impostos, os encargos trabalhistas e previdenciários. Então, o ir e vir para o trabalho, ele é considerado uma mecânica do trabalho, né? Ela é uma função disso e, portanto, ela pode ser enquadrada como um benefício que você tem aí a vantagem fiscal. E aí a gente criou uma grande plataforma onde você permite que as empresas estabeleçam limites para que as pessoas usem com mobilidade, ponto. Tão amplo quanto. E aqui dentro dessa plataforma, e aí boa parte dela já é via aplicativo, né? A gente tem uso de bike, tem vários parceiros, carro compartilhado, como eu falei ali, tem a nossa própria solução, mais 3 parceiros, né? O Carona, falei aqui para vocês, vários aplicativos de transporte público, o Marcelo estava aqui, falou um pouquinho, ele é nosso parceiro aí, né? A parte de estacionamento, pedágio, obviamente, com o Veloy, e mais a parte da Zona Azul eletrônicas também já é capturável dentro dos meios de pagamento. Aqui eu não estou falando cartão necessariamente, essa é outra mudança. Cartão ele é meio, não é fim, né? A gente está falando de uma plataforma de pagamentos mais ampla. E aí, até a parte de táxi aéreo. A gente fez uma parceria com a Flapper, e aí, no limite, você tem possibilidade até de executivos que fazem muito trecho aéreo estarem fazendo isso através do mesmo limite concedido pela companhia, com os benefícios que eu falei aqui para vocês. Tá? Mas muda muita coisa. É claro que esse negócio está incipiente, mas a gente acredita muito nessa plataforma. E aqui, não poderia deixar de fazer o meu jabá. Quem daqui conhece a Veloy? Só a título de curiosidade. Bastante, interessante. A gente lançou recentemente a Veloy, mas é um maior sucesso. E não é pela função, não é pela funcionalidade per se. Funcionalidade, basicamente, você vai ter na Veloy e nos concorrentes. O que a gente identificou aqui, e é super importante, é assim, o que me diferencia? O que me diferencia? E a gente foi pesquisar. Eu mesmo me perguntava, por que as pessoas ficam tanto na fila do pedágio? Eu não estou falando só gente que não tem poder aquisitivo. Tem todo tipo de gente, todos os tipos de veículos. Fala assim, cara, não é possível. E a gente foi entender a psicologia disso. Psicologia. As pessoas, não é o dinheiro, não é o dinheiro. É a transparência, a informação e o controle. O controle. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são muito mais movidas a fazer o que elas entendem, o que é fácil, o que ela consegue ter informação, o que ela consegue comandar e controlar, travar na hora que ela quiser, para rachar a conta, que é um negócio super legal que tem no nosso roadmap. É uma conta de pagamento, por exemplo, pai de família, que quer ter várias contas de pagamento, vários tags embaixo. É isso que eu estou falando. Então, ser digital, ter transparência na informação rápida, controle, né, e fluidez, é isso que faz a diferença. Então, não é o produto, não é a função, é o como eu faço. E é isso que a gente está propondo para a Veloy. Por isso que ela é uma empresa disruptiva, apesar dela estar sendo co-criada. Ela não está pronta. Ela está beta, sempre beta. Ela já está no mercado, ela já tem o produto básico, ela já tem uma ampla rede, mas não é suficiente. Aqui o que a gente quer é dar uma experiência diferente para os usuários. Isso que a gente entendeu em pesquisa, e é assim que a gente vai fazer. Então, muito obrigado, eu fico à disposição de vocês para perguntas. Infelizmente, acho que a gente não tem tempo, mas o maior prazer de responder isso para vocês e dividir mais dados com relação à pesquisa e o que a gente tem feito dentro da Alelo e da Veloy. Tá? O meu e-mail é aturqueto, com 2 T's, no final, @alelo.com.br. Tiver maior prazer.